Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da história da Igreja, nosso 14º encontro. Jesus Cristo e a origem da Igreja. Vamos ver Jesus Cristo na história. Quando São Paulo era prisioneiro em Cesareia, era o ano 60. 27 anos depois da morte de Jesus. E também 24 anos do encontro de São Paulo no caminho de Damasco com Jesus. Ele afirmou a Agripa: ó próprio rei, a quem estou me dirigindo com toda coragem, certamente está a par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe é desconhecido, porque essas coisas não aconteceram no lugar distantes. Atos, capítulo 26, versículo 26. Esta certeza é afirmada por todos os historiadores, porque a vida e a morte de Jesus, as origens da Igreja em Jerusalém, as viagens e as pregações de Paulo, refulgem na história, brilham na história. Nasceu Jesus no tempo de Herodes o Grande e colocado à morte, como nos diz Tácito, um historiador romano da época de Jesus, em sua obra Anais, livro 15, capítulo 44. Morreu quando o procurador romano era Pôncio Pilatos, condenado também por Anás e Caifás. Jesus que pregou na Galileia e na Judéia, como bem conhecemos. Jesus contrasta com aqueles procuradores, tetrarcas, sumos sacerdotes, como sabemos pelas obras de Flávio Joséfo, Filo de Alexandria e historiadores pagãos. Da vida de Jesus, na sua morte, nasceu a Igreja, que, rigorosa e potente, se propaga de Jerusalém, na Judéia, depois na Síria e em todo o Império Romano. A Igreja se propagou também no Oriente, na Pérsia, já no primeiro século, fora do Império Romano. No ano 51, Galião, irmão de Sêneca, procônsul da Acaia, vê o nascimento e crescimento da Igreja diante de seus olhos em Corinto. No ano 64, vemos a perseguição de Nero em Roma, que atinge a Igreja, como vemos em Tácito, historiador, na obra Anais, livro 15, capítulo 44, quando ainda não se passavam 34 anos da morte de Jesus. Este texto nós vamos ver no final. Os Evangelhos. Estes grandes acontecimentos são encontrados em documentos escritos, documentos de fé, ouvindo a voz da Igreja nascente e primitiva e de seus discípulos apóstolos, que são os Evangelhos, também as Epístolas e os Atos dos Apóstolos. Destes escritos de fé, temos a prova desde o início para o estudo da vida de Jesus. Os Evangelhos não são obras literárias, nascidas
por iniciativa de qualquer escritor, mas são livros escritos por autores que trazem o nome de Mateus, Marcos, Lucas e João. E reflete a catequese, a tradição oral. A palavra catequese vem de caterrel, significa de viva voz, anúncio. Essa catequese pregada por muito tempo, que se tornou escritura, tradição escrita. Os evangelhos trazem a marca das testemunhas que nos redataram os textos. Em Mateus se reconhece o apóstolo dos judeus. Ele insiste nas profecias do Antigo Testamento e que demonstra no Evangelho a realização, o cumprimento da lei dos profetas, do Pentateuco, colocando seus discípulos atentos contra o fermento dos fariseus. Marco afirma que ele é o intérprete de São Pedro. No seu Evangelho nos coloca na recordação ao ministério de Jesus na Galileia. Lucas, companheiro de São Paulo, não conheceu pessoalmente o Senhor, mas como historiador escreveu em sua longa permanência em Cesareia, interrogando os discípulos, as testemunhas oculares, recolhendo a história de Maria referente à infância de Jesus. De todos os evangelistas, foi João que deixou no seu livro uma marca pessoal mais profunda. Tais características individuais conferem aos testemunhos dos evangelistas, dando um acento persuasivo. Todavia, o testemunho que nos trazem esses livros é, antes de tudo, testemunho da Igreja. Desde o início deste testemunho, se apresenta como uma obra coletiva. Não se trata de indivíduos isolados, mas a todo o grupo dos apóstolos, que narra a vida e expõe o ensinamento do Mestre, que seguiram o Mestre durante todo o percurso da vida. Todo o percurso da vida de Jesus, da vida dos apóstolos, da vida de Jesus na sua vida pública, depois na sua morte, ressurreição e ascensão. Em uma de suas últimas aparições, quando Jesus se deixa ver, Jesus lhe disse: vós sereis minhas testemunhas. E o primeiro dever deles é dar testemunho com plena fidelidade e liberdade. Aos magistrados hebreus que tentaram impor-lhe o silêncio e também tentaram impor o silêncio aos apóstolos, eles respondem, então agora quando se trata dos apóstolos, na boca de Pedro: quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20. Testemunho da Igreja. Da pregação da Igreja nasceu os Evangelhos, e dela deriva toda a sua vitalidade e garantia de uma verdade centrada em Jesus Cristo. O objetivo da pregação da Igreja não era de satisfazer a curiosidade dos leitores, mas de dar fundamento à fé dos fiéis. No fim do seu Evangelho, João descreve: existem muitos outros prodígios realizados por Jesus diante de seus discípulos, que não foram escritos neste livro, mas estes foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e a fim de que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 30 a 31.
Os outros evangelistas tiveram a mesma intenção. A boa notícia que eles anunciam é a salvação e querem colocar em evidência a pessoa do Salvador, seu ensino e sua obra redentora. A Igreja não quis, nem teve como objetivo, nos dar uma narrativa completa da vida de Jesus, a fim de que nós pudéssemos seguir tudo o que ele fez e dar datas às suas ações. Quando nos esforços, a fim de interpretar e de compreender seus testemunhos, respeitando o sentido do Evangelho, o anúncio, e não buscando nele uma biografia de Jesus, os fiéis encontraram nesses livros a sustentação da sua fé. Ao contrário, o caráter religioso do testemunho evangélico nos dá a garantia mais segura de sua fidelidade. Os primeiros discípulos foram conduzidos à fé, em consideração dos sinais, dos milagres de Jesus, como vemos em João capítulo 2, versículo 11. Foi assim em Caná da Galileia que Jesus começou os seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Os novos cristãos chegarão à fé escutando o anúncio dos evangelhos. Cabe aos apóstolos dar o testemunho da verdade anunciada e escrita, de tudo que eles viram, sentiram e tocaram, e que, com o testemunho deles, fez os cristãos que iniciaram na fé pudessem aderir a Jesus por meio dos seus escritos. Os escritos dos apóstolos evangelistas. Se os fatos que os apóstolos anunciaram não fossem verdadeiros, o testemunho deles seria uma mentira e a fé dos cristãos vã. Podemos ver dois textos importantes. Primeiro, sobre o testemunho dos apóstolos, nos fala da sua experiência pessoal com Jesus, que diz: aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, falamos da palavra, que é a vida, porque a vida se manifestou, nós a vimos. Dela damos testemunhos e lhes anunciamos a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 a 2. O segundo texto é tirado de São Paulo, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14 a 15. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois estamos testemunhando contra Deus. Pois estamos testemunhando contra Deus ao dizermos que Deus não ressuscitou a Cristo. Queremos também descrever o que Tácito, na sua obra Anais, testemunhou sobre o cristianismo e a pregação de Nero. Estamos no livro 15, no capítulo 44. Nos diz Tácito: mas nem a ajuda dos homens, nem as generosidades dos príncipes, nem as cerimônias expiatórias oferecidas valiam para dissipar a opinião infamante de que o incêndio foi encomendado. Nero, então, para calar as vozes, culpou e fez passar por torturas aqueles que, por seus delitos, o povo detestava. Eles se chamavam cristãos. Eram chamados com o nome de Cristo, que sob o império de Tibério
foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Essa superstição nefasta, reprimida no início, agora voltou a explodir não só na Judéia, lugar da origem dessa doença, e também em Roma, de onde em toda parte a Roma chegam todas as doutrinas torpes e atrozes e encontram seguidores. Os cristãos foram, pois, aprisionados, em primeiro lugar, aqueles que admitiam sua culpa, isto é, diziam cristãos, confessando a fé. Depois, por denúncia deles, uma multidão imensa, não tanto por serem autores do incêndio a Roma, mas pelo ódio que os cristãos tinham do gênero humano. Aos condenados à morte, além disso, lhes infligiam zombarias. Eram cobertos de peles selvagens, se lhes faziam seres rasgados por cães, ou vinham crucificados, ou eram queimados como tochas, a fim de que, com o cair da noite, ardessem como luzes noturnas para iluminar as noites. Nero tinha ofertado seus jardins para este espetáculo e celebrava jogos no círculo máximo. E Nero se misturava no meio do povo, disfarçando de áuriga condutor de carros, e tomava parte nas corridas. Embora se tratava do rei, eles eram merecedores de uma pena de atrocidade sem precedentes. Surgia no povo uma certa compaixão por aqueles desaventurados, porque vinham assassinados, isto mortos, não para o bem de todos, mas pela crueldade de um só, isto é, Nero. O desconhecimento e preconceitos fizeram os cristãos serem culpados da loucura de Nero, homem sádico e sanguinário, que procurou extirpar os cristãos, acusando-os de inimigos, de superstição e de não adorar os deuses romanos. Vinham chamados de ateus, porque não serviam os deuses pagãos. Então, essa é a nossa reflexão. Depois nós vamos dar continuidade, falando do precursor João Batista, na história da Igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.